Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papozine e hoje é dia 5 de novembro. Remember, remember the 5th of November, the gunpowder, treason and plot. E eu tô aqui com meu amigo Gustavo Simas. Aproveita pra te apresentar logo aí pra galera. E aí galera, aqui é o Gustavo Simas, eu sou do canal The Metal Nerd. Eu faço lá no meu canal, eu faço umas versões de trilhas sonoras e tal, uma versão metal. Então, se você não conhece, vai lá, rapidão. Pois é, e a gente tá aqui reunido, a ideia foi dele inclusive, que a gente vai falar sobre V de Vingança, aproveitando essa data comemorativa, né, praticamente. Então a gente tá aqui pra falar sobre V de Vingança, eu espero que vocês gostem. Bora lá, solta a vinheta. Então galera, V de Vingança é uma obra escrita pelo Alan Moore. Alan Moore, que você já sabe aí, criador de Watchmen, criador de Batman, a Piada Mortal, criador de Do Inferno, que eu fiz um vídeo aqui recentemente até, pro especial de Halloween. Enfim, o cara é um monstro dos quadrinhos, e esse quadrinho aqui ele é desenhado pelo David Lloyd. Foi uma obra que foi lançada originalmente entre 1982 e 1983, lá na Inglaterra, e posteriormente foi lançado pelo selo Vertigo da DC Comics. E cara, a gente vai mostrar aqui algumas edições, numa ordem mais ou menos assim de lançamento, né? Porque eu vou contar pra vocês, o cara tem uma coleção de fazer inveja, cara. Começando por isso aqui, as edições americanas, né? Isso aqui são as 10 edições americanas. São as 10 edições americanas que foi depois que saiu na Warriors lá em 83. A primeira vez que a DC, que a Vertigo lançou, foi essas 10 edições lá nos Estados Unidos, 88, isso aqui. Setembro de 88, foi entre 88 e 89. Sim. Só capa linda, né, cara? Na verdade, na HQ tem todas essas capas, né? Sim, mas pô, ter cada uma assim eu acho muito da hora, cara. Bem bacana. Foda demais. Aí depois, o que a gente mostra aqui? Depois vem essas aqui que são... As que eu tenho, pelo menos, essas aqui são as 5 edições brasileiras. Depois de sair lá em 10 edições, aqui no Brasil saiu em 5 edições, né? Isso é pela Editora Globo, né? Editora Globo, exatamente. Bom. Também sai na mesma, praticamente na mesma época, 89 e 90, entendeu? Saíram 5 edições também. Muito da hora. Eles dividiram no meio. Sim. Aí depois a gente pula o quê? Pula pra aquela ali, só pra falar essa edição rapidamente. Aqui, né? Porque depois... V de Vingança 2? Como assim? Pois é, exatamente. Porque depois... Tem problema, caiu, não tem problema. Sim. Porque depois deles lançarem essas 5 edições, já saiu mais uma... Saiu a primeira encadernada no ano de 1990. Sim. Ano que eu nasci, inclusive. E saiu uma encadernada também da Editora Globo, uma preta, assim, essa eu não tenho. Aí depois, só em 98, saiu ela em 2 edições, né? Sim. Só que isso aqui era pela Via Latera. Então saiu V de Vingança 1 e V de Vingança 2. Eles dividiram em duas revistas. Entendeu? Da hora. E inclusive, já a gente vai falar aqui umas curiosidades pra vocês, e tem uma curiosidade bacana, né? Que envolve aqui essa edição. Já a gente vai contar pra vocês. Aí depois o que eu pego aqui? Aí depois vem a edição. Aqui no Brasil foi as edições da Panini, né? Que tem essa daqui, né? Que foram os encadernados mais recentes. Saiu em 2006 a primeira vez, aí depois saiu de novo em 2012. Mas era praticamente a mesma coisa, né? Essa edição aqui, que eu acho que a maioria do pessoal deve ter essa daqui, que é a capa mais mole. Sim. Saiu em 2016, aí depois eles já lançaram em 2012, mas era a mesma coisa. Sim. Aí esse ano saiu a mesma, só que saiu... Em capa dura, capa dura. Essa versão aqui. Ó, ficou bonito pra caramba. Legal. Aí essa saiu esse ano, né? Muito da hora mesmo. Caprichado. E, aí, cara... Tem essa hard case aí. Esse aqui é pra botar inveja em qualquer colecionador. A hard case. Mostra aí, cara. Faça as honras aí. Essa aqui é a hard case, né? Não vou nem tirar, cara, porque é uma dificuldade... Não, eu vou tirar, porra. Merece. Vou tomar muito cuidado, relaxa. Eu entendo esse negócio de colecionador, mas olhem isso. A versão... Que foda. Aqui atrás. Eles chamam inclusive de Absolute Edition, né? Foda. E cara, eu vou tomar cuidado aqui. O da hora é isso, cara, que dá pra tu acompanhar a história nessa versão gigantesca, saca? Muito foda mesmo, cara. Da hora demais ter isso aqui na coleção, velho. Então galera, só pra explicar pra vocês, esse vídeo aqui vai ser em 2 momentos. O primeiro a gente vai fazer uma resenha, tentar ser realmente resumido, falar sobre o quadrinho, sobre a história, também falar um pouco sobre o filme. E depois a gente vai fazer 5 curiosidades sobre V de Vingança, pra não tirar o número 5 desse vídeo. Então é isso aí, bora começar com a resenha. Bom, basicamente, o enredo de V de Vingança ele se passa num futuro, ele foi escrito na década de 80, né, mas ele passa num futuro distópico de 1997, né? Que inclusive é a mesma data do apocalipse de Terminator. Caraca, então foi longe, pode crer, né? É o mesmo ano, 97.
E ela se passa na Inglaterra, né? Houve uma guerra nuclear, algum tipo de catástrofe nuclear. E de alguma maneira a Inglaterra conseguiu se sair, conseguiu ainda ressurgir, né? Ressurgir. E eles vivem num sistema lá totalitário, um sistema ditatorial, extremamente opressor, que vigia todo mundo, você não pode ter livro, você não pode ouvir música, é uma parada assim extrema. Não existe negócio de liberdade de expressão, não tem nada disso. Cara, e toda essa parte aí realmente da repressão, né, do governo, do Estado. O Alan Moore, ele representou isso de uma maneira muito, muito criativa, cara, que até quando eu tava lendo, o quadrinho eu não tava entendendo muito bem. Complicado, um pouquinho assim confuso, mas depois tu saca. Né? Ele retrata o Estado como tendo olhos, dedos, né? Nariz, ouvidos e boca. Aí tu começa a entender um pouco disso. Aí, tipo, os olhos são as câmeras que vigiam, né, a população. A boca é a imprensa, né? Que meio que é uma imprensa totalmente manipulada pelo governo, né? Pode ser também até o rádio, né? O sistema de rádio. Mas né? justamente isso. A TV, o rádio. Exato. O rádio ele fala como se estivesse bacana. Né? Verdade. Que é claramente manipulado, né, cara? É feito pra exatamente. Controlar ali as opiniões das pessoas. Exato. E os ouvidos são as gravações telefônicas, né? Aquele pessoal que ficava ali ouvindo realmente tudo que a população estava conversando. Sim. Realmente pra vigiar, né? Como a gente já disse. O nariz era aquela parte da polícia que meio que fazia as investigações criminais. Sim. E tem os dedos, né? Que são os policiais, que já é aquela coisa mais... que vai mesmo pro combate. Exato, né, vai pra posar com a porrada. Pô, então isso aí eu achei muito bacana, criativo pra caramba da parte do Alan Moore fazer retratar dessa forma. Exato. E faz muito sentido com o tipo de governo mesmo. Assim. Tipo, liberdade zero, sabe? Liberdade zero. E outra coisa que tinha, que esse governo fazia, né? Que, inclusive, eu acho bem parecido assim com o nazismo, né? Com que certeza, ele tinha, é uma referência. Exato. Eles tinham uns campos de concentração onde eles faziam alguns experimentos, né? Com gays, com negros. As minorias, né? Exatamente. E o que eles chamavam, às vezes, de subversivos. Exato. Também, também tinha essa opressão. Eles entravam capturava gays e tal, e levava para esses campos. Fazia os experimentos. Isso é muito o nazismo fez muito isso. Não só de trabalho forçado, a Rússia também, do Estado, também fazia esse trabalho forçado, mas eles também faziam esses experimentos, e isso também tem no HQ, né? Sim. Inclusive, de um desses campos, conta bastante a história de um desses campos de concentração, né? Que é o de Larkiel, né? Que é um campo de concentração que mostra um pouco mais da história de lá e tal, e mostra que aconteceu um incêndio um dia nesse lugar, que algumas pessoas sobreviveram, né? Um acidente lá. E uma dessas pessoas que sobreviveram foi o personagem principal da história, que é o V, que, cara, fala um pouco do personagem, assim, é uma figura... No meio disso, né, ele surge... ele tem uma ideologia totalmente anarquista, do povo tomando suas próprias decisões e tal. E a gente vê um pouco dessa... Na verdade, assim, o V, ele dá nome à HQ, claro, ele é um personagem principal, mas eu acho assim, que o mais importante da HQ que a gente podia falar também é do personagem da Eve. Com certeza. A Eve é uma outra personagem que... Ela meio que funciona como uma personagem orelha, ela é meio que os nossos olhos dentro daquela... Verdade, a gente dentro do quadrinho, exato. a gente vai descobrindo quem é ele, eu acho que a HQ se foca nisso, né? Nessa transformação da Eve, né, através do conhecimento, porque eu vejo como ele é essa pessoa totalmente anárquica, né, contra aquilo, ele tem vários livros, ele ouve música. Tem isso também, né, o V, ele é um cara que ele é extremamente inteligente, eu tô falando um cara, mas enfim, uma pessoa extremamente inteligente e que ele tem um pouco da cultura que não tá mais presente naquele momento, né, porque não existe mais liberdade pra você ler um livro, pra você ouvir música, tanto pra que você... até no filme, tem uma parte, só pra citar, tem uma parte do filme que a personagem da Eve, ela fica até espantada que ele tem, parece que margarina na cara dele. É verdade, só pra assim, você ter noção. O quanto ele disse que ele interceptou alguma parada de margarina, então pra tu ver o quão extremo é a situação. Verdade. Né? E o V, cara, só antes da gente falar um pouquinho da Eve, o V, ele, como tu disse, ele é um indivíduo que ele é totalmente anárquico, né? E ele quer realmente, a ideia dele, por isso tu concorda comigo, ele quer causar o caos ali na Inglaterra para poder tirar o regime, né, que está naquele momento e fazer... Anarquia é basicamente isso, né? Fazer com que um outro regime
surja Exato. depois desse caos total, né? Exato, ele quer meio que aliviar essa opressão, né? Sim, Acho sim. que, tanto que no filme deixa ele até com um ar de terrorista, porque o terrorismo é isso, é criar caos pra atiçar a opinião pública e todo mundo ver o que está acontecendo, então ele meio que, acho que ele tenta expor isso um pouco, né? O que está acontecendo. E o que tu tá falando da Eve, bora explicar direito como é que é esse encontro entre esses dois personagens. Inclusive já é uma das coisas que a gente vai falar do filme de novo, vai falar do filme mais na frente, mas já é uma coisa que pra mim é um ponto negativo, assim, um pouco no filme, assim, porque na HQ, pelo menos, a gente vê essa transformação dela muito mais evidente, tanto que no começo da HQ, acho que é spoiler, né? Não tem problema. Ela tá indo pra rua, ela é pega na rua por dois homens dedos, né? Dois policiais, porque ela tava indo se prostituir. Sim. Né? E ela acaba dando o azar de o achar... primeiro homem que ela aborda um homem dedo, né? Policial. E eles estão ali meio que pra violentar ela, né? Aí, quando vê aparece, então, tipo assim, você vê, ela era uma pessoa totalmente sem rumo, totalmente sem expectativa, e e você vê como ela se transforma a partir do conhecimento, né? A partir na hora que ela começa, né? Mas a Eve é basicamente isso, ela é uma menina, assim, pelo menos no Naga, que ela é uma pessoa sem muita perspectiva, ela morava só, perdeu os pais, né? E ela, como ele falou, ela sai pra se prostituir. O primeiro homem que ela encontra é um homem dele, ela não sabia. Aí os caras estão ali meio que vão violentar ela e tal, aí aparece... Surge o V, salva ela, e aí começa todo o processo ali da gente entender tanto ele quanto ela também. E ela vira tipo como se fosse uma aprendiz, né, do V, cara. A gente vê o V realmente manipulando ela, ela. De uma forma ensinando e tal. E meio que também tentando fazer com que ela seja uma aprendiz dele, a ponto de ele começar a confiar nela pra poder ajudar nos planos que ele tem, né? Nos planos... também... Porque o V, cara, ele é um indivíduo que ele realmente tem os planos de matar várias pessoas que ele considera que não fazem bem. Ele tem o plano de realmente, como eu disse, né, acabar com o estado da maneira que ele é. E ele tem vários mini planos dentro desse plano maior, que ele tem pessoas que ele quer matar, ele quer fazer realmente a justiça dele, né, ali na história. É até um pingo de vingança, até porque o nome da HQ com certeza, vingança, né, tem um pouco de vingança para aquelas pessoas que meio que... Tem também vingança totalmente, porque tem muita coisa envolvendo esse passado dele. Sim, exatamente. Então é realmente vingança. Ele quer se vingar. Mas assim, não é justificando, mas ele tem um ideal ali de acabar de derrubar esse governo, né? Então tem esse personagem, tem o personagem dela. E tanto que o personagem dela tem até uma parte da HQ que dá um pouco, que explica um pouco o passado dela, tem um cara que ela se envolve e tal. No segundo, como é que é o nome? Que chama, não é capítulo. Tomo. No segundo tomo tem muito dessa parte da história dela, Exato. né? Da história dela e também da história de outros personagens coadjuvantes, cara. Porque tem uma coisa que eu acho legal em V de Vingança é que ele não foca só no V e na Eve. Ele fala muito também sobre o pessoal do Estado mesmo. Né? Fala também do Finch, que os é investigadores, detetive, o pessoal também lá do próprio governo, né? Sim. Mostra como que eles são, cara. Que apesar de tudo que o governo faz de mal ali, tem indivíduos, né? Tem pessoas realmente. Não é uma entidade só. Eu acho bacana isso, como é que eles abordam isso aqui no quadrinho. A arte é numa pegada noir. Vai ter uma curiosidade já que a gente vai falar um pouquinho mais da arte, que fica mais bacana. Mas assim, eu acho que a arte combina muito com o estilo da história. E a colorização também, cara, combina muito, é tudo... E pastel, assim. Esse é o termo, cara, pastel. Exato. É muito da hora, eu acho que combina muito David bem Lloyd, inclusive, a arte do David Lloyd, né, que a gente já comentou aqui no início, mas ele que é o cara responsável aí pela arte. E ele foi muito responsável também pela percepção da história. Sim. Porque às vezes ele dá vai ter uma curiosidade que a gente vai falar exatamente isso, cara. A importância do David Lloyd pra história, sabe? Exato. Porque o pessoal pensa, V de Vingança, Alan Moore. Só Alan Moore é o gênio. O cara é foda, mas David Lloyd importantíssimo. Foi muito importantíssimo. Inclusive eu até te falei, ele já veio aqui umas vezes aqui no Brasil. Mais duas vezes? Já veio umas 2 vezes aqui. Ele veio até na Comic Con RS, pô. Exato. E a gente nunca viu ele. Exatamente. Quem sabe um dia. Comic Con podia trazer ele aí de novo. Mais uma vez, né, seria da hora. Eu já vi os autógrafos dele, cara, só coisa linda. Cara, porque o cara, assim, merece, cara. Sim. Só por V de Vingança já merece. Verdade.
Bom, e falando rapidamente sobre o filme, ele foi lançado em 2005, Sim. né? Em todo mundo, porque na China só saiu em 2012, tu sabia disso? Cara, não. Só saiu em 2012. Censura, né? Censura foda, assim. Ele finalmente saiu lá em 2012 só. Podia até ser uma curiosidade, né? Mas não tá na nossa pauta, mas o máximo que tu falou, porque eu nem sabia disso. Na China só saiu em 2012. Sim. Foi dirigido pelo James McTeague, né? Sim. E produzido pelas irmãs, né? Agora as duas são irmãs. Exatamente. E também pelo Joel Silver, né? Joel Silver. O Wachowski, pra quem não tá lembrando, é de Matrix, né? Sim. De Matrix. E mais recentemente de Sense8, né? A série da Netflix. Verdade. E o Destino de Júpiter, que ninguém viu. Pode crer, verdade. E um pouco do elenco, tem uma galera importante no elenco. Tem o Hugo Weaving, né? Sim. Pra quem não sabe, é o Agente Smith. E o Elrond, Senhor dos Ele Anéis. que faz o V, né? Ele que faz o V, exatamente. Ele tá com a máscara o tempo todo, mas exatamente. E tu sabia que ele não era a primeira opção, Sim, inclusive algumas cenas foram gravadas com outro. James Poifar. Alguma coisa assim. Ele faz The Following. Sim. Aquela série The Following. Ele chegou a gravar umas 6 semanas, parece, aí, só que parece que ele não tava se dando bem, não tava passando. Porque é difícil pra cacete, velho. Você gravar um filme com uma máscara, passar todas as emoções, né? A Natalie Portman faz a Eve, né? Mandou muito bem. Tem até o John Hurt também, que faz o ditadorzão John Hurt. Pode crer, verdade. De Alien, que eu adoro também Alien. Inclusive, no dia que quiser falar de Alien. Pô, na hora. Né? Tem o Stephen Fry também, que faz o amigo da Eve, né? O Stephen Fry, que fez o Hobbit. Sim. Ele foi o rei lá da cidade do lago. O Stephen Fry também. E vem cá, legal. O que tu acha do filme? Cara... Rapidinho, eu não tenho muito pra falar do filme. Tu acha que tu é um cara que gosta mais, assim, mais viciado. Só que eu achei uma adaptação bacana. Eu achei, eu achei legal. E só uma coisa que eu fiquei um pouquinho incomodado, mas depois eu fiquei, eu relevei um pouco, mas eu fiquei um pouco incomodado no começo. É que eu achei que deveria se passar realmente em 1990 e pouco. Exato. Eu não achei interessante ter ele colocado mais... Eu também acho. Assim, não é uma coisa que estrague, né? Mas assim, rapaz, eu vou te dizer, até um tempo desses eu achava um bom filme, mas não uma boa adaptação. Sim. Uma das coisas que me incomoda um pouco no final, eu acho que não vai ser spoiler, mas assim, no final da HQ, tu meio que entende que o V, ele é uma ideia acima de tudo. Ele não é uma pessoa, ele não precisa ser uma pessoa, ele não Inclusive precisa... o final, foda. Né? É muito foda. E tipo assim, eu achava a solução do filme um pouco muito hollywoodiana demais. É verdade. Só que eu achei exagerado. Exagerado. Passou um pouquinho do ponto. Exagerado. Assim, mas eu acho que passa essa mesma ideia de que nós podemos ser essa ideia, né? Eu achei que a base, assim, o principal do quadrinho tava lá, cara. Exato. Inclusive tem muitas coisas que foram adaptadas perfeitamente, cara. Algumas histórias lá do... como é que é o nome? Do campo de concentração. Tem uma parte que eu acho muito boa, cara, que fala de um personagem específico. Que é muito legal, eu gostei bastante. Sim, aquela parte é bem legal. achei muito legal, cara. Toda a parte da Eve, na verdade, é muito bacana, né? Inclusive, tem uma parte da Eve lá que é linda, que ela tava na chuva. Perfeito, igual, cara. Que toca, o nome da música é Eve Reborn, inclusive. Cara, é linda. Pô, da hora. A cena é foda demais. No quadrinho é muito bonito e no filme também ficou muito bonito. Uma das coisas que eu desgosto um pouco, até falando agora, é um pouco da evolução da Eve. Porque como eu tô te falando, na HQ tu vê como ela passa de ninguém para uma pessoa totalmente inteligente, né? Ela se libertou através da informação, né? Do conhecimento. E no filme isso é um pouco menos evidente, ela já era uma jornalista, ela já trabalhava. É verdade, né? Começa um pouquinho entendeu? diferente. Então isso é uma coisa. Mas eu acho que a ideia do filme, assim, acho que o final daquela coisa de entender, tanto que tem uma parte que eles fizeram até o mesmo diálogo da HQ, ele tá lutando com um dos policiais lá, o V, aí ele fala assim, você acha que existe carne e osso por trás dessa máscara, mas por trás dessa máscara existe uma ideia e ideias são provas de bala. Então acho que essa é a ideia principal da coisa. Eu acho que no final passou. Eu também achei, cara. E a gente tem, cara, umas curiosidades bacanas aí sobre o filme que vocês vão saber daqui a pouco, que complementa um pouquinho aqui do que a gente já falou. Agora a gente vai para 5 curiosidades sobre V de Vingança. O título do vídeo, inclusive, é esse. Se você veio por isso, agora é o momento de a gente falar. E bora lá para a primeira curiosidade. V de Vingança foi lançado originalmente em preto e branco na revista britânica Warrior Magazine. A obra só foi colorida quando teve os direitos comprados pela DC Comics. E quem ficou responsável pela colorização foi o próprio David Lloyd, né? Em parceria com essa galera aqui, o Steve Whitaker e o Silberhan Dodds, que esse nome aqui eu não conseguiria decorar de jeito nenhum. Mas enfim.
É verdade. E, tipo, foi colorizado depois, né? Acho que o Alan Moore até ficou com o pé atrás, não quer e tal. Tanto que eles fizeram uns tons mais pastéis, como a gente falou, né? Mas como a gente falou, cara, combinou muito, né? Ficou exatamente. Perfeito, Já não ficou aquela coisa coloridona. Eles conseguiram fazer uma cor que não ficasse naquele estilo comics americanos. Exato. Que ia ser bizarro, ainda bem que não fizeram, né? Realmente colocaram um tom perfeito para essa história aqui. Para essa história, exatamente. Curiosidade número 2, o personagem V se inspira em Guy Fawkes, um católico extremista que teve participação na chamada Conspiração da Pólvora. Ele foi capturado no dia 5 de novembro de 1605, né, século 17, no porão do parlamento, com uma grande quantidade de explosivos. Ele planejava explodir tudo e matar o rei Jaime I. Que é o irmão / amante da Cersei. Pode crer, o irmão do Tyrion, né? Verdade, sim. Mas, enfim, brincadeiras à parte, ele planejava matar o rei e ele acabou sendo capturado, torturado e depois morto em 31 de janeiro de 1606. E número 3, a Máscara do V de Vingança foi inspirada nas feições do Guy Fawkes e foi criada pelo desenhista David Lloyd e não por Alan Moore, como muita gente pensa. E, cara, hoje em dia ela é um símbolo dos protestos, né, contra os governos. A gente vê aí os protestos aqui no Brasil, na França, tudo quanto é lugar do mundo. Né, os anônimos, pode crer. Todo mundo usa a máscara, realmente virou um símbolo. E até aquela série Mr. Robot, eles têm uma própria máscara que é bem semelhante a esse aqui, que é quase igual, cara. É só um formato um pouco diferente. Eles se baseiam muito nessa máscara aqui, que é muito da hora e realmente virou um símbolo aí dos protestos. Inclusive, né, isso aí foi, como tu falou, foi tudo ideia do David Lloyd, né, cara? Disse que o Alan Moore é até um pouco amargurado com isso, porque, tipo... ele cara... tipo, admite que ele fica... Não, quem criou foi o David Lloyd. E ficou foda e quem criou foi o cara... Sim. Mas legal, né? Ele ia admitir assim, contar todo mundo isso. E a curiosidade número 4, o filme deveria ter sido lançado no final de semana de 5 de novembro de 2005, o 400º aniversário da conspiração, com o slogan Lembre-se, lembre-se, do 5 de novembro. No entanto, a data de lançamento foi adiada para 17 de março de 2006. Inclusive, muita gente conspira, né, teoriza sobre isso, desse adiamento ter sido causado pelo fato dos atentados que aconteceram em julho de 2005 lá em Londres, né? Primeiro, teve aquele que aconteceu no dia 7 de julho, que várias bombas explodiram no metrô de Londres, 56 pessoas morreram, né, inclusive os próprios terroristas lá. E também, pouco tempo depois, no mesmo mês, né, 21 de julho, teve outra tentativa de atentado, que dessa vez as bombas não explodiram, foram armadas, mas não explodiram. E teve aquele caso do brasileiro morto, né? O Jean Charles de Menanza. Foi no mesmo, né? Foi, cara, uma loucura, no mesmo mês, pô. E Celton Mello, né? Que ele faz o Celton Mello interpreta ele no filme. E ele foi assassinado, né? Confundido com terroristas. Então tava bem recente. A polícia matou o cara. Isso é uma loucura. Então, uma galera fala, né, sobre isso, que o filme foi empurrado pro ano seguinte justamente por causa disso, e eu tenho certeza que foi por causa disso, cara. É muito... Tava muito assim, a galera podia estar lançada. É verdade, cara, ia ser um timing errado, né, de lançar o filme. E pra fechar, a curiosidade número 5, em vez de vingança, o número 5 tá em todo lugar. O nome da Eve, por exemplo, não foi escolhido por acaso, cara. Ele é composto por letras que fazem referência ao 5. A letra E é a quinta letra do alfabeto, V é 5 na numeração romana, e Y é a 25ª letra do alfabeto, ou seja, 5 vezes 5. Enfim, é uma loucura, aquelas loucuras que a gente sabe que fazem sentido, que o cara realmente planeja tudo isso. Então, tem uma citação, inclusive, né, que ele faz... Só palavras com letra V. É uma citação em latim, né? Exato. É algo como vivere veniversum vivus vici, que significa pelo poder da verdade, eu, enquanto vivo, conquistei o universo. Isso aí, na verdade, eu acho que ele nem cita, eu acho que isso aí tá numa parede lá, eu acho que é tipo um espelho, eu acho que tá gravado. Mas no quadrinho, no filme ele não. No filme eu não sei se ele não lembro. Mas enfim, no quadrinho faz tem. parte, né? Faz parte. Inclusive eu quero fazer uma tatuagem com isso. Sério? Porra, da hora. E outra coisa que também é referência aí dessa parte do 5 é o quarto dele, né? Ou a cela dele no campo de concentração, né? Ah, é verdade. Ele era o paciente do quarto 5, né? Que era um Vzão mesmo, em números romanos, né? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, as curiosidades, a nossa resenha aí, né, sobre V de Vingança, essa obra aqui. Esse cara aqui é muito fã, eu também curto bastante, mas esse cara aqui, acho que vocês viram da coleção dele aqui de V de Vingança,
muito foda. Deixa eu falar um pouquinho mais pra vocês também do canal dele, que a gente comentou aqui no começo, o The Metal Nerd. Explica melhor aí pra galera sobre o que é. Cara, o The Metal Nerd ele é um canal musical, Sim. né? Pelo próprio nome já diz Metal Nerd, metal. E eu pego algumas trilhas sonoras de filme, séries de games e tal, e faço umas versões metal. Só que aí antes de eu tocar as músicas e tal, eu sempre falo também um pouco sobre a obra que eu tô Pode crer. falando. Faz mais ou menos o que eu faço aqui, né? Isso, Pode é uma crer. curiosidade ali, fala um pouco dos compositores e tal. Isso que eu acho bacana, cara. Ele fala sobre as trilhas sonoras, que é algo que eu vejo pouca gente comentando. Pouca né, gente no comenta, YouTube. exatamente. Então eu falo um pouco sobre os compositores. E eu vou puxar o saco aqui um pouco, as produções dele são foda. Caraca, Valeu, cara. tu fez um recente do Ghostbusters. É meio que um curto, Pô, assim. ficou né? sensacional, cara. Legal. Então procure aí o canal do Gustavo, cara. Tá link na descrição, tá card, tá tudo aqui pra você procurar pra assistir lá. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se tu não é inscrito. Dá like, né? Sempre importante dar aquele like aí pra apoiar o nosso trabalho. Compartilhar o vídeo com o teu amigo e com tua amiga que gosta de quadrinho. Compartilhar para aquela galera também que não conhece tanto, já viu o filme de V de Vingança, mas quer saber um pouco mais sobre o quadrinho e tal. Acho que é uma boa forma de tu apresentar essa obra aí para todo mundo. Não esquece também de curtir a página do Facebook lá do Papuzine, seguir o Instagram do canal. Então é isso aí, galera. Valeu, Gustavo. Valeu pela Foda o vídeo, cara. Então é isso aí. Valeu. Até a próxima.